Boa noite a todos. Vamos iniciando a nossa reunião dessa noite, com muita alegria no nosso coração. E hoje, quinta-feira, aqui na casa de Leon Denis, nós estudamos as obras de nosso patrono, Leon Denis. Especificamente hoje, vamos estar estudando do livro Depois da Morte, o capítulo 50, Resignação na Adversidade. E o nosso companheiro Edson Damião está responsável de desenvolver o seu sentimento, o seu estudo para todos nós em torno de um tema tão atual. O nosso companheiro Turíbio vai estar falando para todos nós durante o momento dos passes no estudo do Evangelho, como tema motivos de resignação, do capítulo 5 do nosso Evangelho. E nós vamos iniciando a nossa reunião com a leitura da nossa página. Vamos lembrar que as páginas que lemos aqui no início das reuniões de Leon Denis são pequenos trechos tirados de um capítulo. Então, daí, às vezes, as primeiras frases nós não compreendemos de imediato. Mas o nosso querido Edson vai desenvolver o tema para todos nós. Resignação na adversidade. Eis a obra do sofrimento. Não é a maior de todas as que se realizam na humanidade? Ela prossegue em silêncio, secretamente, mas os resultados são incalculáveis. Desligando a alma de tudo que é baixo, transitório, ela a eleva, desvia-a para o futuro, para os mundos superiores. Fala-lhe de Deus e das suas leis. Certamente é belo ter um fim glorioso, morrer jovem combatendo pelo seu país. A história registra o nome dos heróis e as gerações rendem um justo tributo de admiração à sua memória. Porém, uma longa vida de dores, de males pacientemente suportados é ainda mais fecunda para o adiantamento do espírito. A história nada dirá sem dúvida. Todas essas vidas obscuras e mudas, vidas de luta silenciosa e de recolhimento, caem no esquecimento, mas aqueles que as viveram encontram na luz espiritual sua recompensa. Só a dor abranda nosso coração, aviva os ardores da nossa alma. É a tesoura que lhe dá suas proporções harmônicas, afina seus contornos, fala resplandecer com sua mais perfeita beleza. Uma obra de sacrifício, lenta, contínua, produz maiores efeitos do que um ato sublime mais isolado. Consolem-se, pois, todos vocês, ignorados, que sofrem na sombra de males cruéis, e vocês que são desprezados pela sua ignorância e suas faculdades restritas. Aprendam que entre vocês encontram-se grandes espíritos que quiseram renascer ignorados para humilharem-se, abandonando por um tempo suas faculdades brilhantes, suas atitudes, seus talentos. Muitas inteligências são veladas pela expiação, mas com a morte esses véus caem, e aqueles que desdenhávamos pelo seu pouco saber eclipsarão os orgulhosos que os repudiavam. É preciso não desprezar a ninguém. Sob as aparências humildes e medíocres, e até entre os idiotas e os loucos, grandes espíritos ocultos na carne espiam um passado terrível. Ó vidas humildes e dolorosas, temperadas com lágrimas, santificadas pelo dever, vidas de lutas e de renúncia, existências de sacrifício pela família, pelos fracos, os pequenos, devotamentos desconhecidos, abnegações ignoradas, mais meritórias que os devotamentos célebres. Vocês são outras tantas escadas que conduzem a alma à felicidade. É a vocês, é aos obstáculos, às humilhações das quais estão semeadas, que ela deve sua pureza, sua força, sua grandeza. Com efeito, somente nas angústias de cada dia, nas imolações impostas, ensinam-lhe a paciência,
a resolução, a constância, toda a sublimidade da virtude, e ela deverá a vocês a auréola esplêndida prometida no espaço para a fronte daqueles que sofreram, lutaram e venceram. Leon Denis, do livro Depois da Morte. Ele mesmo foi o exemplo de tudo isso para todos nós, não é mesmo? Nós vamos então agora fazer a nossa prece, que vai marcar o início dos nossos trabalhos da noite de hoje. Amado Jesus, com os nossos corações felizes por estarmos sob o teto amoroso e amigo que o teu amor permitiu fosse construído para as nossas realizações, para as nossas alegrias espirituais, aqui estamos rogando ao teu amor, que através de todos esses benfeitores aqui presentes, que irão nos conduzir, irão nos envolver com todas as vibrações de luz, de paz, de harmonia que já conquistaram, auxiliando-nos, Senhor, a bem melhor compreendermos os conceitos que iremos estudar em torno das leis de amor que nos regem. Rogamos o teu amparo através desses benfeitores para o nosso companheiro Edson, nosso companheiro Turíbio, para todos nós, enfim, para que envolvidos com essas vibrações elevadas, essas vibrações amorosas, possamos, Senhor, melhor guardar, melhor compreender, melhor sentir tudo o que teu amor aguarda de cada um de nós. Que possa ser, Senhor, em nome desses benfeitores que nos conduzem, nossos diretores espirituais, tão amigos, que seja em nome de nosso amorável Leon Denis, em teu nome, querido Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, de nossa parte possamos considerar iniciados os nossos trabalhos de estudos e passes da noite de hoje. Que assim seja, Senhor. Nós vamos então passar a palavra ao nosso companheiro Edson, pedindo a Deus que o abençoe. Uma boa noite para nós todos, que seja bastante produtiva do ponto de vista da absorção de conhecimentos, ou melhor, de informações acerca de um tema ainda tão frágil para nós. Até porque é hábito nosso que a gente não deve tratar dos temas da doutrina espírita sem fazer uma evocação, como já fizemos agora, pela prece, de quem realmente entende e quem tem experiência para poder nos orientar. Então, neste momento, é bastante pertinente que a gente pense muito no nosso patrono, o Espírito que ofereceu esse chão abençoado em que estudamos semanalmente a doutrina dos Espíritos. Que o nosso louvor nesse momento, que ele chegue até a colônia espiritual do Espírito Leon Denis. Esse tema, resignação na adversidade, confessamos para vocês que não é um assunto muito fácil. A gente não se sente muito confortável para falar. Agora, por exemplo, a única diferença que nos separa é que, por uma orientação dos espíritos e da direção da casa, eu, amigo íntimo e irmão de vocês, eu não posso ficar sentado agora aí e preciso trazer aqui a reflexão dos estudos que foram feitos. Por que nós estamos falando isso? Porque, com certeza, eu também me incluo na fragilidade que é tratar da resignação e na adversidade. Nós ainda temos muita dificuldade, não é pouca não, nós temos muita dificuldade com esses temas. Porque, por exemplo, eu moro aqui perto da casa espírita. Eu saí da casa espírita agora, deixei a minha filha caçula de 12 anos e a minha esposa em casa. O meu filho está na escola aqui perto estudando, com 19 anos.
Se acabar o estudo e alguém da minha família aparecer ali, que não está habituado a entrar aqui na casa espírita, e isso já aconteceu comigo uma vez, eu estava no trabalho dentro da obra social, trabalhando na cura, o meu irmão nunca foi espírita, e ele apareceu na porta da sala de cura, porque alguém deve ter ensinado a ele onde era o Centro Espírita Antônio de Aquino, e que naquele dia eu estaria trabalhando lá. Você está terminando um trabalho espiritual na casa espírita e vê um familiar que sequer concorda com os postulados espíritas ali dentro, dizendo que está te procurando, é porque vem uma notícia desagradável. A primeira coisa que você pensa é o quê? Mamãe desencarnou. Foi a primeira coisa que eu pensei. E nessas horas, vejam só a fragilidade nossa. Você esquece que você deu passe de cura em um monte de gente. Inclusive, no dia, eu era o dirigente da sala de cura. Aí ele avisou até que o irmão dela tinha desencarnado em São Paulo e que ela não... Minha mãe é idosa, sequer sabe ir para o aeroporto, pegar um avião. Vamos tentar comprar uma passagem para você e para ela, porque ela quer participar do enterro do corpo dele. Mas por que eu estou contando isso? A gente tem uma noção de felicidade... principalmente porque a mídia arruma muito bem isso e manipula bastante a nossa cabeça. Então a gente tem uma ideia de que aquele pessoal que a gente vê na rede social ou naquela revista famosa que tem um monte de artista naquele castelo, que ela tem um nome de ilha de tal, que eu não vou detalhar aqui para não fazer um merchan. E que aquela gente não tem problema. Eles não passam por dificuldades. Eles não sofrem. Eles não têm vazio existencial, que o Espírito Leon Denis trata muito bem aqui. Ele inicia isso. Gente, o Espírito escreveu isso aqui tem muito tempo, mas é muito atual, porque ele diz assim, ó, o sofrimento é lei em nosso mundo. Então, com a autoridade que ele tem, dá para perceber que ele está fazendo uma referência com a escala espírita. Ele está querendo dizer assim, ó, espírito imperfeito não pode viver feliz o tempo todo. Em todas as condições, em todas as idades, sob todos os climas, o homem tem padecido. A humanidade tem derramado lágrimas. Apesar dos progressos sociais, milhões de seres gravitam ainda sob o jugo da dor. As classes elevadas também não têm sido isentas desses males. Entre os espíritos cultivados, as impressões são mais dolorosas, porque a sensibilidade está mais esmerada, mais apurada. Aí ele fala aquele paradoxo, né? O rico, assim como o pobre, sofre material e moralmente. De todos os pontos do globo, o clamor humano sobe ao espaço. Então, é uma questão que a gente trafega e não percebe. Essa semana mesmo, até porque eu costumo perceber, desculpe a redundância, né? Então, quando você vem estudando um determinado assunto, um determinado tema, principalmente para conversar sobre ele dentro da casa espírita, você abre a tua sensibilidade para aquilo. Segunda-feira última aí, recente, eu não fui ao meu trabalho profissional. Aí eu liguei a televisão, estava dando o programa daquela senhora que ensina um monte de culinária naquela televisão famosa. Quem viu de manhã deve ter visto que a produção do programa fez uma pesquisa. E o que me chamou a atenção é que a pesquisa foi feita em mais de 5 países, porque tem uma frase muito interessante nossa, aí a frase foi tratada no programa. Por que que a gente acha que a grama do vizinho sempre brilha mais do que a nossa? Aí, a produção fez uma pesquisa e lá em Hong Kong, o povo lá também está achando isso, porque a gente tem que lembrar que o povo que está em Hong Kong encarnado e os desencarnados que estão orbitando muito próximo à Terra, mas estão lá em Hong Kong, eles na escala espírita também estão espíritos imperfeitos. Lá em Hong Kong, eles estão achando que a comida do vizinho sempre cheira melhor. O povo hindu acha que o outro lado do rio sempre tem mais flores do que a margem que eu moro.
Os persas estão sempre achando que a galinha é vista como um ganso pelos vizinhos. Lá no Cazaquistão, tem gente achando que é melhor estar em outro lugar do que esse lugar que eu estou. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem. Eu não me lembro se é Cora Coralina. Ela tem um discurso que ela diz que a gente transforma problema em tragédia com muita facilidade. Só que o Espírito Leon Denis, na página de abertura, ele pontua para nós o que é sofrimento mesmo e quem são essas almas que aguentam esse sofrimento. E isso não é pouca coisa, não. Nós não estamos aqui diminuindo a dor e a dificuldade de ninguém que está aqui. Mas realmente, está na hora da gente começar a pensar com cabeça de espírita. Porque às vezes a gente se vitimiza muito. A gente com isso perde o essencial para o espírito imortal. Porque a gente mina as nossas forças. E quando a gente fala em minar as nossas forças, a gente está querendo dizer assim, aí você em vez de aumentar mais a tua fé, você diminui cada vez mais. Essa ideia de felicidade, a gente traz o contraponto, e o contraponto precisa ser sempre dado pela doutrina dos espíritos. Por que tratamos essa parte agora no momento aqui do nosso estudo? Porque se a gente entrar numa livraria de um shopping, a gente vai encontrar, porque o povo que lida com vendas e com marketing, já percebeu há muito tempo que a dificuldade nossa, da sociedade, é o quê? É sofrer. Então você entra numa livraria de um shopping, você não precisa procurar nas estantes das paredes laterais ou dos fundos, ou perguntar a algum vendedor que aquele jaleco possa ajudar, porque estrategicamente eles colocam os livros ligados à autoajuda na entrada da livraria. Ah, Edson, você está fazendo então uma apologia, um culto ao livro de autoajuda? Nada contra, não estamos fazendo isso. Mas a gente há de concordar que a doutrina espírita traz uma realidade da vida espiritual, enquanto ainda estamos encarnados, com relação a dor e sofrimento, que não tem como comparar com qualquer livro de autoajuda. Por exemplo, nós conversamos agora há pouco que a nossa noção de felicidade ela está um pouco embaçada. Então a gente procura o auxílio de quem? Do Livro dos Espíritos, na questão 920, que diz assim: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? Porque eu quero ser feliz, eu quero ser feliz para sempre. Aí os Espíritos responderam para Kardec: não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na terra. Aí Kardec, sabiamente, faz uma pergunta atrás. Na 921, ele diz assim: concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada? Mas, enquanto isso, cada um poderá garantir para si uma felicidade relativa? Kardec, que é um homem lógico e estudado, ele faz a pergunta que talvez a gente não tivesse ali para fazer. Ele diz assim: então deve ter uma felicidade relativa. Ele diz: o homem é geralmente o artesão da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência grosseira. Aí você conversa sobre isso com uma pessoa que não é espírita e ela vem com aquele rótulo para nós dizendo: vocês só sabem falar de morte, vocês são masoquistas, vocês gostam de falar do sofrimento. Porque é isso que alguns de nós escutamos há muito tempo, quando a gente trata dessas questões que dão para o espírito imortal um sentido de viver. Ou seja, o que o grupo da autoajuda está dizendo que é um sentido existencial. Aí, a gente
trata ainda, ó, no Evangelho, realmente nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. E digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, porquanto ouvimos frequentemente, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de vida. O Espírito Leon Denis está tratando aqui no nosso texto. Ninguém está isento disso. Nós temos uma frase assim muito pronta, porque geralmente um ou outro de nós conhece algum caso assim. Ué, mas tem um monte de gente que tem muito dinheiro e tem depressão. Então não é o dinheiro que faz a compensação do espírito. Eu lembro que lá quando eu era bem novinho, eu comecei a minha vida profissional como boy. E foi complicado, eu trabalhei como boy numa multinacional que o diretor, ele era uma pessoa muito difícil de relacionamento. E tinha muita dificuldade de lidar com um subalterno pequeno. Para vocês terem uma ideia, eu estava do lado da secretária dele, sempre foi assim lá. Eu não vou dar um nome até não, porque é uma pessoa conhecida hoje ainda até de televisão, quando dá entrevista em televisão. Não vem ao caso. E ele, para pedir para eu ir à rua comprar um suco para ele, eu do lado dele, ele se referia à secretária. Para vocês verem o nível de arrogância do espírito. Pede a esse garoto para ir buscar meu suco agora. E ela também comentava conosco, às vezes sem ele estar perto, que era um grupo de 5 contínuos, de 5 boys, né? E ela falava assim, tem que ter paciência, porque comigo também. Então era uma série de grosserias, de arrogância, aquilo tudo. Aí certa vez, ela me chamou para conversar. Eu cheguei muito cedo no trabalho naquele dia. Ela falou assim, eu sinto que eu posso dividir isso com você. Eu vou te contar, porque lá no meio profissional não tem fofoca não, tem comentário, entendeu? Então ela achou que poderia dividir aquilo comigo. Ela disse que ficou até tarde, uma pessoa, ela era secretária executiva dele, ela falou, eu não tenho hora para ir embora, até porque ele não deixa. E ontem você não sabe o que aconteceu, porque todo mundo da empresa já tinha ido embora. Os guardas que tomam conta do setor já estavam um pouco mais lá fora na recepção. Eu escutei um choro, como se fosse uma pessoa resfriada, fungando, vindo da sala dele. Eu me assustei, aí eu fui lá olhar, até esqueci que ele ainda estava aqui. Aí eu cheguei lá, ele estava chorando de soluçar. Uma pessoa com muito poder do ponto de vista material, com uma vida financeira extremamente organizada. Aí ela disse assim, Edson, e ele ficou surpreso, porque eu vi que ele estava chorando. Aí eu fiquei amarela e recuei, e ele falou para mim, não precisa ter essa atitude. Aí pediu para ela sentar, ele falou, eu tenho todo o dinheiro do mundo para ajudar a minha mãe, que é a mãe dele, biológica. A minha mãe está com tumor e o meu dinheiro não consegue curar ela. Resignação na adversidade é exatamente esse ponto nevrálgico para nós, os espíritos, porque mexe com as nossas paixões, com os nossos orgulhos, com a nossa possessividade, com os nossos apegos. Porque é assim que funciona. O espírito aqui quando escreveu, até não estava desencarnado. Leon Denis, ele narra para nós o efeito que a dificuldade produz. Que, a grosso modo falando, o povo aí fora diz assim, agora jogaram o tubarão na piscina, olha só como é que você reagiu. Porque a vida da gente modifica quando o tubarão cai na piscina. Aqui, Leon Denis, nesse texto, ele está dizendo, ele está afirmando isso. Você abandona os momentos de paixões, de entregas aos vícios, ele diz, você aumenta a oração, os momentos de reflexão. E nisso, num espaço de tempo de dor e sofrimento, você avança muito. Porque você pensa mais naquilo que é essencial. A felicidade ganha outro contorno. Então deixa de ser essas coisas efêmeras, bastante passageiras, e a gente começa a dar valor
por exemplo, não é clichê, não é conversa filosófica barata, mas se você entrar no Hospital do Câncer agora e perguntar o que é ser feliz para um paciente terminal que ainda esteja falando, você já deve saber a resposta que ele vai dar. Porque talvez, e esse é legítimo, não é nenhuma crítica aos nossos comportamentos, aos nossos desejos. Talvez o meu desejo maior, por exemplo, é entrar de férias no final do ano e ir para uma bela casa de praia ou para uma pousada. Mas um paciente do Hospital do Câncer, ele tem outra visão daquilo que é necessário para ele. Aí a gente vê também, assim tratado no Evangelho, os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Então a escala espírita tem toda a estrutura para a gente compreender esse negócio. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. São como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenham descontaminado. O Evangelho, os espíritos são muito sábios no Evangelho segundo o Espiritismo. Faz uma analogia, uma simbologia, dizendo assim, olha só, vocês ainda estão espíritos imperfeitos, então precisam passar pela dificuldade e pela dor. Então, o que ele faz? Que ele diz assim, é como se fossem os passageiros do navio que não podem descer numa bela cidade, porque senão você vai contaminar aquilo ali. E uma outra questão que a gente também é interessante a gente conversar, é que a gente encontra, e encontra em nós também, no momento que começa o negócio a ficar, não está mais céu de brigadeiro, eu olho para o céu e não está mais aquele céu azulzinho, está vindo, a grosso modo falando, desculpe o popular, o povo fala assim, ó, vem chumbo grosso. Então quando começa a ficar assim, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente tende a entrar numa revolta enorme contra a lei e contra Deus. A gente começa a questionar até o nosso próprio valor como médiuns ou como espíritas. A gente começa, às vezes, não todos nós, mas às vezes a gente começa, olha só o perigo, até para processo obsessivo. A gente começa a questionar se está valendo a pena ir para os estudos da casa espírita, porque a minha vida não melhora. Como se nós tivéssemos ganhado um selo de que quando eu me tornei espírita, eu ganhei um selo, então, que eu não vou ter mais dificuldade. Isso é ilusão. Ainda há pouco um familiar sabia que eu teria que vir aqui e me mostrou uma lição de Antônio de Aquino dizendo assim, cuidado, desde que eu virei médium, eu achei que ia melhorar a beça a minha vida. Botei aquele crachá azul no Leon Denis e não melhorou nada. Não vai melhorar mesmo não. O que vai melhorar é que nós vamos ter um relacionamento muito mais próximo com os espíritos, nós frequentadores também, não são só os médios do Centro Espírita Leon Denis, não. Aí nós vamos aprender, como eles dizem no Livro dos Espíritos, quem quiser fazer com eles um curso, tem que escolher os seus professores. Hoje é quinta-feira, hoje é que dia? Dia 18? Então, nós escolhemos os professores. Vocês não escolheram o Edson Damião porque eu não tenho autoridade de conhecimento e nem autoridade moral para ser exemplo de vida para ninguém. Nós estamos no mesmo barco, mas os espíritos que sustentam o trabalho aqui nessa casa espírita têm. Esses são os cuidados que a gente precisa fazer. A Dona Ivone, no livro, muitos de vocês devem conhecer esse livro, A Luz do Consolador. Dona Ivone tem uma historinha aqui, que não é ficção, isso é real. Ela começa falando que certos detalhes dos códigos espíritas, dos ensinos espíritas, parecem passar despercebidos para alguns adeptos do espiritismo. E bom será que de vez em quando procuremos recordá-los, a fim de que a propaganda que fizermos das virtudes do espiritismo não sofra deficiências explicativas. Aí ela diz assim, algumas pessoas creem que ao nascer o homem traz consigo irremediável destino, cercado pelas fatalidades
de molde a desafiar possibilidades de superação. Se, porém, observarmos com atenção a nossa própria vida e a vida de nosso próximo, compreenderemos que assim não é, que muitas dores e difíceis situações poderão ser evitadas no trajeto da nossa condição. Ela está lembrando para a gente que a gente também tem que tomar cuidado para não achar que todas as nossas dores, sofrimentos, dificuldades, que aquilo ali está marcado, que eu nasci para passar por aquilo ali. Ela começa a entrar na questão dos tormentos voluntários. E diz que os livros doutrinários espíritas, eles dão contribuições que apreciam de forma edificante essa atraente questão. Eles destacam os infortúnios atraídos pelas ações do presente. Aí já começa a ficar interessante para a gente. Para a nossa vida, daqueles que são provenientes de causa... que o Evangelho trata isso, as causas anteriores das aflições e as atuais. Aí ela diz assim, vale recordar nestas linhas o critério exposto por Allan Kardec, lá no capítulo 5. O capítulo 5 é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, que não é nenhuma receita de bolo que a gente vai dar aqui não. Mas seria interessante a gente, quando voltar para casa, associar esse capítulo aqui de Leon Denis, o capítulo 50, com o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E também com o início do capítulo Cristo Consolador. Aí Dona Ivone nos conta aqui uma história que aconteceu, que ela presenciou, que ela diz que durante uma visita a umas pessoas amigas no subúrbio afastado do Rio de Janeiro, ela conheceu uma senhora que pedia na soleira da porta de uma casa bem pobre. Ela era uma senhora sem as duas pernas, maltratada, sofredora, e ela vivia de esmolas. Ela nem podia pedir esmola pela rua porque ela não tinha as duas pernas. Ela tinha também, ao seu lado, uma criança, um menino regulando 7 anos de idade, igualmente maltratado, também aleijado, incapaz de se manter em pé. Ou seja, aí depois ela viu, ela teve acesso a essa senhora, ela viu que essa senhora era casada, ela era mulher do segundo marido dela, que era um operário, que possuía um filho do primeiro casamento, e que levou para morar com ela e tudo. Essa senhora passava muita dificuldade. Só que ela, veja a questão dos tormentos voluntários, que se a gente bobear, a gente acaba entrando nessa história. Ela tinha muita dificuldade financeira, principalmente. E o marido dela era uma pessoa muito honrada, muito trabalhador, de muito sacrifício. Então, numa das discussões por causa de questões de dentro de casa, e principalmente por causa de questões de dinheiro, porque ela era uma pessoa muito agoniada com isso. Ela resolveu, quando ele saiu para a rua, ela resolveu pegar o filho dele do primeiro casamento, o garotinho, pegou o dela que ela teve com ele, esperou o trem passar e se jogou na frente do trem. O filho dele desencarnou, o menininho. O que ela teve com ele, perdeu as pernas também, e ela também. Ou seja, Dona Ivone está tratando isso aqui com propriedade. Olha só o tormento voluntário. Então, o acesso espiritual que Dona Ivone com certeza teve a essa história toda, que é real, torno a falar, ela diz que os benfeitores espirituais avisaram a ela, a Dona Ivone, que ela precisava passar pela prova, não era nem da miséria, hein? Era muito mais da paciência e da resignação. Mas ela aumentou a prova dela. Ela acabou provocando um outro desencarne, ela tentou o dela e não conseguiu, ela virou uma mulher mutilada, continuou na miséria e agora não pode pedir dinheiro pelas ruas porque ela não tem as duas pernas. Vejam vocês que resignação na adversidade é preciso que a gente pare para pensar com lucidez na hora que o problema vem. E pensar com lucidez, Leon Denis trata aqui também nesse livro. O ambiente psíquico nosso, ele não é um ambiente seguramente saudável. Porque nós encarnados e desencarnados, que ainda estamos na categoria de espírito imperfeito, a gente tem uma dificuldade enorme com o domínio de pensamento. Porque na hora da dificuldade, a gente dá testemunho para as pessoas assim, na hora eu nem aguentei, fiquei cego e falei mesmo. Depois se arrepende.
Eu não vi nada na minha frente. Geralmente, se a gente não é canhoto, a gente abre o braço esquerdo e diz assim, ó, eu não vi nada na minha frente. Sai da minha frente que eu não vou engolir esse sapo. Depois, quando a emoção desalinhada para, a gente volta, e principalmente nós espíritas, porque os espíritos eles são sábios. A gente sonha, a gente vai mexer na estante que tem livro espírita para pegar um livro que não é espírita, mas aí cai um livro espírita em cima do nosso pé, aí a gente resolve pegar e abrir. Ou então o amiguinho da casa espírita diz, você fez aniversário, não te dei nada, acabei de comprar um livro para você ali na livraria. Aí você abre, às vezes é um livro até que a gente diminui, não no sentido de diminuir o livro não, às vezes não é um livro do fundamento doutrinário, por exemplo, não é um livro do Pentateuco, porque nós, praticamente quase nós todos temos os livros de Kardec. Às vezes o que a gente chama, simplesmente sabe de quê? Ela me deu um livrinho de bolso. Antes de ontem mesmo, eu estava com a cabeça, como dizem os mineiros, eu estava reliado. Eu estava irritado. Porque o chefe no trabalho, serviço público, escolhe não sei quantos, e assim, eu não quero fazer. Aí adivinha quem é que levanta o dedo para fazer. E não é porque é bom samaritano, não. O espírita. Tá bem, eu faço. Aí depois que você pega, eu falei, tá por dentro, eu fui querer falar que eu pego, mas pensando bem, se trouxe um abacaxi, para que eu falei isso? Então, para que aceitou? Mas aí fica irritado. Aí, de repente, vem o colega da casa espírita e dá o livrinho de bolso com trechos do Dr. Erma. Aquele pequenininho, que foi extraído das mensagens do livro grande, né? Então, você pega o livro e percebe que, na dificuldade, aí você abre, folheia, que não diminui o valor do livro. Tá, ganhei de presente, eu vou abrir o livro. Aí, abri o livro. Está lá o doutor Erma falando uma situação que era perfeitamente para aquela irritação que eu estava fazendo. Aí a atmosfera muda, não muda? Só que isso é uma história pequena que eu estou contando. Tem algumas outras, como o Espírito fala aqui na página de abertura que está conosco, que a gente diz assim, ó, são superlativas. Quer ver uma muito superlativa? Que é um discurso bastante do senso comum aqui fora. A gente criou uma ilusão de que filho não desencarna. Por exemplo, a minha mãe está com 79 anos. Eu imagino o que deve ser para ela saber que um dos 4 filhos desencarnou. Por enquanto, ela tem os 4. E a gente fica fingindo que está acreditando que ela vai desencarnar primeiro, porque ela tem 79. A gente criou uma regra materialista para falar daquilo que não é materialista, porque só quem tem o controle disso tudo, quem é? É Deus. Eu imagino, graças a Deus, os meus filhos estão comigo. Eu imagino que deve realmente ser uma dor muito superlativa, o desencarne de um filho. Mas é bom também, até por causa do aproximar das horas, que a gente trate aqui dos recursos doutrinários espíritas que a gente tem, porque é com eles que a gente pode contar. A gente vai ganhar, na hora da dificuldade, abraço no ombro, aperto de mão. Os nossos amigos espíritas vão ser solidários para nós, mas é um testemunho que a gente vai ter que dar. Porque isso é da lei. A gente não tem como mudar. A gente tem como mudar a forma de viver isso. Cronologicamente, e eu sabiamente, eu precisava, não tenho vergonha de confessar isso a vocês. Poucas vezes até, mas eu faço estudos no Livro dos Médiuns, a segunda-feira. Então hoje é o primeiro dia que eu estou fazendo um estudo, dia de quinta-feira. Para não ficar de fora da ambiência do trabalho de nossa casa, mas do trabalho de quinta-feira, eu achei melhor pegar as palestras dos nossos amigos que passaram por aqui recentemente. E eu vi que o Marcelo Alves entrou num caminho muito interessante. Às vezes eu me pego pensando assim, nossa, a idade cronológica nossa vai avançando, ele tratou disso aqui, falando no dia que ele falou da prece, numa quinta-feira. Aí a gente olha para o cabelo que está ficando branco, a pele está enrugando mais. Antes, quando eu era mais novo, eu escutava dizer assim, minha bisavó desencarnou.
Aí a gente achava muito natural. Por exemplo, quando eu, Edson Damião, tinha 17 anos, um homem de 54 anos desencarnava, eu falava assim para os colegas até da escola, quando eu estava lá no antigo 2º grau. Olha, quem tem lá, o teu tio morreu? Quantos anos ele tinha? 54. Ah, mas 54 já era. Agora quem tem 54 sou eu. E como é que faz? Porque dor, nascimento, morte e doença, a gente não tem como fugir. Tomara que a gente passe essa existência inteira precisando tomar só Sonrisal. A gente não tem como fugir. Eu tenho um monte de amigos médicos aqui na casa. Vez ou outra eu tiro assim umas casquinhas deles. Aí eu comentei com uma que é médica, que é muito próxima a mim, por causa de trabalho mediúnico aqui dentro. Falei assim, eu fico muito tempo sentado no trabalho, eu percebo que no final do dia, só do meu pé para baixo, só do tornozelo para baixo, com medo que ela falasse que era uma coisa grave. Aí fica inchado. Você tem que procurar um médico. E você não é nenhum menininho, porque a sua carcaça é de 54. Ou seja, a gente quer protelar o inevitável, gente. E a gente sofre mais por isso do que o próprio inevitável. Porque se tiver que desencarnar, pode desencarnar dormindo. A gente faz isso toda noite. Se a gente pegar as questões do Livro dos Espíritos, pega da número 400 em diante. Emancipação da alma. Eu tive um familiar que tinha tanto medo de desencarnar que acabou ficando com insônia provocada. Porque ficava o tempo todo acordado, emagreceu muito, deixou até de comer e pegou um cacuete como se fosse um transtorno obsessivo compulsivo de botar a mão no coração para ver se está batendo. Aquilo virou uma doença psíquica. E achava que se eu dormir, eu vou morrer dormindo, eu preciso controlar isso. E isso não precisa fazer TVP. É a dificuldade nossa de deixar as coisas. E então nisso a gente cria adversidades para nós. Adversidade aqui no dicionário a gente vai ver que é o quê? Contratempos. Aquilo que me incomoda. Só que Leon Denis, nesse material rico dele aqui, ele fala de almas que passaram por isso e viraram exemplos para a gente. Dentro do próprio meio do movimento espírita a gente vai ver isso. A própria Dona Ivone. Não deve ter sido fácil para ela, às vezes, poder responder cartas que ela trocava e respondia, aconselhava as pessoas em pedaço. Eu sou do tempo do papel de pão. Eu ainda lembro que quando eu era pequena, a padaria enrolava o pão no papel de pão. E ainda amarrava com barbante, hein? Para você não desenrolar e chegar com o pão todo amassado para entregar à tua mãe. O saquinho de leite era aquele cheio de florzinha. Minha mãe era pobre, eu recortava aquilo tudo e fingia que era azulejo. Para colar na parede, porque a gente não tinha como ter uma casa com azulejo na cozinha. Isso não é saudosismo, não. Aí a gente fica assim, eu era mais feliz naquela época. A gente precisa aprender a ser feliz com o que a gente tem, gente. E a gente tem uma joia preciosa na nossa mão. Não é o cartão da Mega Sena. A gente tem o espiritismo. Eu conheço um monte de gente lá fora que passa por problemas bastante parecidos com o nosso, mas vai olhar como é que eles agem e reagem àquelas situações. A primeira questão que eles têm: desespero. O número de pessoas desesperadas, o número que está andando no meio da gente, na população, no comércio. Não vamos entrar aqui com detalhe porque é um assunto extremamente perturbador. A situação social e política que estamos vivendo, vocês já pararam para pensar o número de pessoas que está andando completamente descontrolada porque não tem um norte, não tem uma bússola, não tem o Evangelho de Jesus para chegar em casa e pensar em abrir e dizer assim, apesar de tudo isso que eu estou vivendo, eu tenho a bênção de poder abrir esse livro, sentar com isso aqui, ler, mesmo que eu não tenha o poder de me concentrar, porque a dificuldade é tão grande que eu não consigo me concentrar. Mas eu vou ler em voz alta e vou repetir, vou ficar lendo pelo menos umas 3 vezes, para eu internalizar, porque eu confio que quando eu faço essa leitura, eu fico melhor.
A gente também tem um outro exemplo, para a gente não ficar com os exemplos só espíritas, não é um exemplo de vida moral, mas é um exemplo que vale a pena a gente também conversar. Eu acredito que vocês conheçam o maestro, o pianista João Carlos Martins. Já ouviram a história dele, não foi? Vocês lembram que já aconteceu tanta coisa com aquele senhor, para que ele parasse de tocar piano? Eu estava lendo mais ou menos o que aconteceu, eu não sabia. Com 5 anos ele teve um problema, não me lembro onde, foi na região do pescoço, ele ficou com um buraco no pescoço. Ali que começou a história do pai dele, que gostava muito. O pai dele gostava muito de piano. O pai dele deu um piano, porque aquele buraco não fechava. O pai dele deu um piano para ele. Ele não tocava piano ainda, com 5 anos, hein? O pai dele deu um piano para ele. E disse que se Deus quiser, você vai ser um grande pianista e você vai ficar bom disso. Aí aquilo custou a fechar, foram várias cirurgias. Depois, claro, ele começou a tocar e começou a tocar muito bem. A gente sabe hoje quem é João Carlos Martins. Só que num dado momento, numa das apresentações dele, não me lembro onde, mas fora do Brasil, chamaram ele para jogar lá no Central Park, não sei aonde, e ele levou um tombo e bateu o cotovelo. Ele rompeu, ali começou a outra história. Ele rompeu um nervo, aí o braço parou de mexer os dedos lá, então como é que aquele homem vai tocar piano? Complicado isso, foram várias cirurgias. Eu vi uma entrevista dele falando que ele procurou não. Ele disse que nunca muito foi afeito disso, mas uns amigos pediram, porque viram a peregrinação dele com aquele é o talento dele. Quem tem sensibilidade para a música deve imaginar o que nós estamos conversando agora. Ele queria voltar a tocar. Então levaram ele num pai de santo, o pai de santo falou, o seu braço vai ficar bom igual o outro. Depois ele andando, acho que se eu não me engano é na Bulgária, ele sofreu um assalto e a pessoa que assaltou ele deu com uma barra de ferro na cabeça dele. Aí o braço dele que estava bom também ficou ruim igual o outro que já estava ruim. No popular lá fora, quem escuta essa história vai dizer assim, esse homem tem um urubu em cima dele. Porque geralmente, mesmo brincando, a gente não percebe a justiça de Deus agindo na vida da gente e a gente acha que tem um urubu ou um guaxinim agarrado no nosso pescoço. Mas não é possível. Eu estou indo ao centro. Olha só as frases que a gente às vezes não fala, mas às vezes a gente pensa. Eu vou segunda, eu faço o curso terça, eu tomo passe de cura na quarta, na quinta eu também vou, e ainda estou com esse negócio. São as nossas ilusões. Leon Denis está colocando isso aqui. E olha só que maneira doce que Leon Denis traz. Em nenhum momento ele usa uma palavra que às vezes a gente, sem querer, pensa nela. A lei de Deus é implacável. Não é implacável. Não é implacável. Não cabe aqui. Só é justa. E em situações que a gente percebe, estudando o Livro dos Espíritos, lá nas escolhas das provas, que nós mesmos nos colocamos ali. Então o João Carlos Martins, por exemplo, ele já pegou a frase dele de efeito. Já vi várias vezes ele dar entrevista em programa de entrevista em televisão e até em site, em internet. Sabe qual é a frase mais famosa dele? Ele diz assim, ó. A pior coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter perdido os movimentos dos dedos para tocar piano. Aí ele bota uma vírgula e diz assim logo atrás, mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter perdido os movimentos dos dedos, porque eu consegui levar a música para várias almas carentes, porque ele montou a escola de música para um monte de meninos e meninas. E ainda contornou, que é o que Leon Denis está falando aqui no nosso capítulo. Leon Denis está lembrando para a gente que a gente não precisa brigar com a dificuldade. Aí ele diz, e é bom a gente tratar disso aqui também, se eu não me engano, sábado vai ter um café literário sobre suicídio, né? Leon Denis entra nesse aspecto e diz assim, olha, não precisa brigar com a dificuldade. Mas você pode passar por ela com perseverança. Aí ele dá até um alerta para nós.
Ele diz assim, ó, escolher morrer não é a solução. Porque ele diz, porque você vai precisar expiar isso. Aí ele volta e aponta para a gente, olha, existe um recurso. Não é a única porta, fugir disso. O suporte espiritual que os nossos acompanhantes do bem nos dispensam, eles são enormes. Basta a gente pegar o livro dos Espíritos e estudar lá os anjos guardiães, a gente vai ver o esforço que esses espíritos, que são muito próximos a nós, fazem para que a gente consiga manter a cabeça no prumo. Ou seja, quando a gente trata de resignação e adversidade, é muito importante a gente pensar, eu tenho a bênção da casa espírita, eu tenho os estudos espíritas. Se a coisa estiver muito apertada, eu tenho atendimento fraterno, porque é a casa espírita que eu estou. O Centro Espírita Leon Denis, graças a Deus, tem isso. Uma estrutura, eu não estou falando da estrutura administrativa, não, estou falando da estrutura espiritual. O suporte espiritual que a casa dá, acolhe as nossas dificuldades. Em que momento for? Hoje não tem palestra nem curso lá. O centro está aberto praticamente de domingo a domingo. Já viu que alguns de nós às vezes dizem assim, eu não estava bem lá onde eu estava na minha casa, não, eu trouxe o meu pensamento para cá, para dentro do salão da casa espírita. Aí me imaginei sentado aqui, lendo um livro ou assistindo uma palestra. Aí a minha cabeça melhorou. Talvez a gente, na hora da dificuldade, esqueça dos recursos que a gente tem a nosso dispor. Que a prateleira está assim, igual Emmanuel fala no livro Respostas da Vida. O remédio está pertinho do nosso nariz. É só botar a mão e pegar. Não precisa nem de banquinho e escada doméstica para pegar. A gente tem aqui também com Leon Denis. Com Leon Denis é isso mesmo, né? Leon Denis não, com Antônio de Aquino. No livro Inspirações do Amor Único de Deus, no volume 1. Quando ele diz na lição não esmorecer jamais, ele diz assim, provavelmente nosso coração ainda não tem aprendido a crer em Deus em plenitude e em Jesus como sendo o mestre e condutor de nossas existências. Porque, lembra que a gente conversou? Na hora da dificuldade a tendência é o quê? Desânimo. E ele diz mais, talvez nossas almas não tenham conseguido assimilar efetivamente o sentimento maior que é o amor, e que deve estar perfeitamente fixado em nossa mente, para que estejamos ligados a Jesus. Aí ele fala da questão de estar reencarnado. A carne, com o peso de suas dificuldades, muitas vezes traz ao homem a sensação de impotência diante dos problemas que lhe surgem à mente. Há também a dificuldade própria causada pelo medo, pela inconformação diante de suas provas. Outras vezes, meus irmãos, encontramos trabalhadores da causa, ele está falando dos espíritas, passando por situações difíceis. Temos vontade de chegar e dizer a cada um deles assim. Aí ele faz uma súplica para nós. Meu irmão, pensa, medita, ora, dedica-te a analisar as próprias dificuldades interiores e vê sinceramente se em teu coração deixastes espaço para o estudo de ti mesmo e das razões por que passas por esses problemas. Ele convidou a gente para fazer um inventário. Mas a gente vai deixar para fazer isso só quando a gente estiver com problema? Não. É melhor fazer enquanto a maré ainda não subiu. Por que é mais interessante fazer disso uma disciplina e um hábito? Porque quando a maré subir, eu estou com a sensibilidade apurada para aquele exercício que o Espírito acabou de pedir para a gente fazer. Ele vai encontrar o quê? Isso é lei da comunicação espírita, que Leon Denis trata no livro No Invisível.
Ele fala lá, eu preciso ter ressonância. Porque geralmente, às vezes a gente escuta o quê? Fulano, às vezes até na casa espírita, você fala para o colega, para o trabalhador, companheiro de trabalho, você está passando por isso? Você tem aumentado as suas preces? Já rezei. Mas não sinto nada. Isso é um trabalho diário. Agora é também uma questão de escolha. É uma questão de domar a nossa vontade. Por quê? Eu não faço questão até para a gente não ficar cansado de muita leitura. Nessa mesma lição, eu vou dar o número da lição. Eu não falei para vocês. Eu já ganhei um cartão azul aqui, né? A lição do volume 1 é esmorecer jamais, lição número 2. Porque nela mesma, não vou ler não, mas nela mesma ele diz que as horas, ele diz, isso é Antônio de Aquino, ele tem autoridade moral para isso, não é o Edson Damião. Ele diz que as horas dedicadas a ficar na frente da televisão, a gente podia roubar um pouquinho dela e fazer o exercício. Ele está falando isso aqui na mensagem. Então, é uma questão de quê? De disciplina. Porque para o espírita, diante da atmosfera espiritual que a gente tem vivido, é bastante interessante que a gente tome cuidado com o nosso pensamento. Certa vez eu escutei de um colega no trabalho profissional, eu tenho uma admiração por vocês espíritas. Eu falei, por quê? Porque ele fez assim mesmo com a mão. Vocês entram e saem no mundo dos mortos com facilidade. Aí eu não ia dividir com ele as dificuldades que a gente pode dividir aqui. Aqui a gente está na fraternidade entre irmãos. Ele não tem noção das dificuldades que a gente dá para os espíritos, achando que a gente entra assim e sai fácil disso. Não é isso que a gente tem sentido quando a gente está fora da casa espírita, não. Vez ou outra eu escuto algumas pessoas na casa falar assim, aqui dentro, igual o missionário da luz, aquela família que quando sai da casa espírita, a mãe fala lá para a menininha adolescente e para o rapaz que ela leva. A vida da gente podia ser igual quando a gente está lá dentro, porque botou o pé no homem do milho, no homem da pipoca ali, está difícil de manter a vibração. Então Antônio de Aquino tem razão nisso. E tem uma outra parte que faz também um chamado nosso. E não é um chamado só para os médios em exercício na casa espírita. É para todos nós, os espíritas. Diante dessa dificuldade que a gente está vivendo no nosso país, a gente tem uma incumbência, que também é Antônio de Aquino que trata, o espírita diante do mundo. Então, para a vibração de perturbação do jeito que a gente tem percebido, a gente tem que oferecer um contraponto. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Então, aumentar os nossos momentos de prece e de inventário, de reflexão e de meditação, não vai não vai acrescentar para nós somente equilíbrio nas nossas dores e nas nossas dificuldades, não. A gente vai também, a reboque, funcionar como um exemplo para as dificuldades que as pessoas estão vivendo lá fora. Lembram que recentemente, na prece de aniversário da nossa casa, do aniversário recente, agora em agosto, quem deu comunicação foi o fundador daqui do nosso centro. E ele deixou bem claro, o público olha vocês como estacas e busca em vocês segurança. Isso é bastante sério. A gente fica meio mexido para falar nisso. Não é para a gente virar o super médium, com uma capa de super-homem e com aquele SM no peito, super médium. Ele falou isso, então eu sou o super... Não, é médium com prudência, com consciência. É espírita com consciência. Precisamos, para ontem, tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa, porque senão a gente vai oferecer mais combustível à nossa própria dificuldade, que poderia ser um tiquinho assim. Lembra que falamos da cora coralina lá no início do nosso estudo? O que a gente tem de problema, a gente acaba fazendo virar tragédia. Estudemos mais, vamos ler mais, vamos conversar mais entre nós, buscar as ajudas que a casa espírita e a doutrina espírita dá para nós. Julgar menos. Recentemente eu vi, por causa de um determinado julgamento, a pessoa tomou uma atitude na vida dela que foi um desenrolar seríssimo.
por causa de um julgamento de um determinado familiar. Então é acolher mais. Pensamos que os espíritos têm sinalizado para nós, e isso está notório até dentro da nossa casa. Não é só nas mensagens. Quando a gente está um pouco mais sensível e entra dentro do Centro Espírita Leão Denis e pisa naquele portão para dentro, às vezes até na calçada quando vira ali do supermercado, quem vem por ali. Alguns de nós às vezes fica assim, e parece que está diferente e parece que tem um chamado. A casa hoje parece que o trabalho é para uma determinada direção que eu não sei qual é, mas eu vou obedecer. Então, já que a gente vai doar o nosso fluido para ajudar a esses espíritos dirigentes, que seja com consciência. Para ser com consciência tem que ser um momento de entrega. Confiar de que a gente está num lugar que é um porto seguro. E se entregar. Que Deus abençoe os nossos acompanhantes espirituais, que com certeza a gente não chega e aporta a casa espírita sem a companhia dos nossos amigos invisíveis. Esses espíritos, eles acreditaram em nós, na nossa possibilidade de melhora. E principalmente na possibilidade de que a gente ia encontrar a paz. A gente vai. Em nome de Deus, a gente vai. Graças a Deus que vocês voltem para casa com benefício da tranquilidade, da misericórdia de Deus e da certeza de que o Senhor é o pastor de vocês e nada lhes faltará. Muita paz. Todos nós agradecemos a palavra, o estudo, o sentimento que o Edson trouxe para todos nós, as reflexões em torno do papel, da importância da dor nas nossas vidas, a visão que a doutrina espírita nos traz da dor em nossas vidas. Ele com certeza vai estar outras vezes aqui conosco. Que Deus abençoe o nosso Edson. Nós vamos passar agora ao segundo momento, onde vamos estar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 12, Motivos de Resignação, que é um texto do nosso querido Allan Kardec. E o nosso companheiro Turube vai estar fazendo o comentário deste item. Motivos de resignação. Por essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que faz bem dizer o sofrimento como prenúncio da cura. Essas palavras ainda podem ser entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores, quando suportadas pacientemente sobre a terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, então, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo quitá-la agora, o que vos assegura a tranquilidade no futuro. O homem que sofre assemelha-se a um devedor que deve uma grande importância e a quem o seu credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do que me deves, eu te darei a quitação do que resta e serás livre. Se não fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago a última parcela da tua dívida. O devedor não se sentiria feliz por submeter-se a toda espécie de provações para se libertar de uma dívida, pagando somente a 100ª parte do que deve? Em lugar de se queixar do credor, não lhe agradeceria? Esse é o sentido dessas palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São felizes porque quitam e, após a quitação, serão livres. Entretanto, se ao se quitarem por um lado, se endividarem por outro, jamais chegarão à libertação. Ora, cada falta nova aumenta a dívida, porque não existe uma falta, qualquer que seja, que não traga consigo uma punição forçosa e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar
a insubmissão à vontade de Deus. Portanto, se lamentarmos as aflições, se não a aceitarmos com resignação e como algo que merecemos, se acusarmos a Deus de usar de injustiça, contraímos uma nova dívida, que faz com que percamos o benefício que se podia retirar do sofrimento. Eis porque é preciso recomeçar exatamente como se, para um credor que nos atormenta, pagássemos algumas cotas da dívida, enquanto que a cada pagamento lhe pedíssemos novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda é como o trabalhador que se apresenta no dia do pagamento. A uns, o patrão dirá: eis aqui a paga dos seus dias de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aqueles que viveram na ociosidade, que colocaram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, ele dirá: a vocês não há nada a pagar, porquanto já receberam o seu salário na terra. Vão e recomecem a sua tarefa. Nós vamos agora solicitar aos médiuns que, com tranquilidade, sigam as orientações dos nossos companheiros que estão responsáveis pela organização do salão para os passes. Aqueles de nós que vamos receber os passes, vamos lembrar que a tarefa mediúnica está restrita aos médiuns. Então, caso venhamos a perceber a nossa sensibilidade um pouco mais ostensiva, nós vamos prestar atenção no comentário, abrir os nossos olhos, porque a intervenção mediúnica por parte de nós que vamos receber o passe viria a dificultar o trabalho dos espíritos em torno de nós. E aqueles companheiros, aqueles corações queridos que estão em seus lares, vamos lembrar que o plano espiritual vai estar junto a nós, nos sustentando, nos fortalecendo, nos amparando, desde que tenhamos criado uma sintonia com essa espiritualidade durante o nosso estudo. Nós vamos então fazer a prece para iniciarmos o nosso passe. Amado Jesus, chegamos ao momento dos passes, onde todos esses benfeitores que aqui estão em teu nome, junto aos médiuns, irão realizar o trabalho dos fluidos, das vibrações de paz, de harmonia, que cada um de nós estamos precisando. Que os médiuns possam ser aqueles espelhos límpidos a refletirem a luz do teu amor junto a cada uma das nossas necessidades. Que tenhamos em nossas mentes a tua doce e suave figura a nos sustentar, a nos amparar, a nos fortalecer. Que seja em teu nome, Jesus, em nome de Deus, que iniciemos os nossos passes. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus pela bênção dessa bem-aventurança que Jesus promete aos aflitos, que Jesus promete a cada um de nós nesse planeta, de tantas aflições, ainda de tantas dores. Jesus promete uma compensação para todos nós que estamos em aflição. Jesus promete e mostra os motivos de uma resignação, de vez que essas dores, esses sofrimentos, eles vêm com uma compensação. E a doutrina espírita, a nossa doutrina, ela vem nos explicar exatamente como que isto acontece. O porquê desses sofrimentos que ainda precisamos passar e o porquê da resignação, porquê dessas dores. Pois bem, meus amigos, cada um de nós aqui presentes, encarnados ou desencarnados, somos criação de Deus enquanto espíritos imortais, enquanto almas num processo de aprimoramento, almas que conseguimos, com o passar dos milênios e milênios, a possibilidade de escolhermos os nossos caminhos.
a possibilidade, depois de adquirirmos esse poder da consciência que cada um temos como escolhas, poder fazê-la em concordância com a lei do Pai, com a lei de amor, ou, como a maioria de nós que ainda estamos nesse planeta, a fazemos em discordância dessa lei. Pois bem, meus irmãos, a cada vez que nós assim escolhemos, num processo de discordância, como que vamos acumulando alguns débitos no nosso processo existencial, que não é somente em uma vida de 80, de 70, 90, 100 anos. Nós somos seres imortais, num processo contínuo de aprimoramento, e que pela misericórdia divina, quando esse acúmulo de débitos não dá para suportar numa só existência, esses débitos vão passando para as demais existências. Então, como nos diz o Evangelho, quando nos é oferecido possibilidades em que transformam-se em dores em nossa existência material, ela visa a nossa readequação, a nossa tomada de decisões de uma maneira concordante com a lei do Pai, com a lei do amor. Se nós observarmos a natureza, se nós observarmos o universo, se nós observarmos o nosso próprio organismo físico, tudo funciona em harmonia, tudo funciona como se estivessem amando-se. As nossas células amam-se, os nossos órgãos amam-se, mas de uma forma automática, autônoma. Nós nem sempre escolhemos essa opção. Com a nossa consciência e a nossa liberdade, nem sempre nós escolhemos amar o nosso próximo como Jesus nos orientou. E então, meus irmãos, geramos para cada um de nós, encarnados ou desencarnados, geramos débitos. Débitos esses que vêm a ser despertados em nós através dos nossos processos dolorosos. Quantos processos dolorosos foram a motivação principal, por exemplo, de estarmos buscando orientação espiritual? Quantos processos dolorosos foi o grande motivador de nós procurarmos uma casa religiosa? E quantos processos dolorosos os irmãos nossos em nossa sociedade ainda precisam ser despertados para mudarem o seu comportamento? Um comportamento em consonância com o amor do Pai. Todas as vezes que nós não escolhemos a opção amorosa, nós geramos consequências, geramos nódulos energéticos em nosso próprio ser, em que a nossa consciência, ao depararmos com esse nódulo, vai motivar situações para que despertemos, para que acordemos para essa essência divina que há dentro de nós, que é essa alma imortal, e que precisamos adequarmos-nos a essa lei maior. Que esse estudo de hoje possa fazer raízes em nossa mente, em nosso coração, e a nossa postura passe o máximo possível, meus irmãos, a partir de hoje, a ser em concordância com essa lei maior do Pai. Graças a Deus que assim seja. E assim, Jesus, o nosso profundo agradecimento por tudo que recebemos nessa noite. A convivência tão favorável, tão amiga desses benfeitores espirituais que o teu amor nos enviou. O fortalecimento do entendimento do papel da dor em nossas vidas. Essa grande companheira que nos impulsiona para a frente, que dá a cada um de nós, Senhor, a força necessária para melhor compreendermos a Deus,
e as necessidades, Senhor, das nossas lutas. Rogamos ao Teu amor que cada vez mais, assim como a luz solar, ilumine a cada um dos nossos corações, ilumine essa nossa tão amada casa, para que ela possa prosseguir na tarefa de esclarecimento dos corações, de acolhimento e conforto de todos nós que aqui chegamos, encarnados e desencarnados. E que seja, Senhor, em nome do nosso tão amorável patrono Leon Denis, em seu profundo amor pela humanidade, que seja em nome da direção espiritual de nossa casa, em Teu próprio nome, mas sobretudo em nome do amor de Deus, que venhamos a dar por encerrados nossos trabalhos de estudos e passes desta noite, rogando a Tua paz, Senhor, em cada um dos nossos corações. Que assim possa ser, graças a Deus.